Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre o filme O Quarto de Jack, né? O que a gente pode pensar sobre ele na nossa redação. E aí depois eu vou mandar lá no grupo para vocês os arquivos, né, de Word, para que vocês vejam, né, como que eu apliquei eles em alguns temas, esse filme em alguns temas, e também o filme anterior que eu não havia mandado esse documento, tá? Então vamos lá. Eu gosto muito do filme O Quarto de Jack. Eu assisti ele no ano em que lançou, em 2015. É, eu fui, inclusive, ver no cinema, aqui em Araraquara, no Lupo, né? Fui eu e uns amigos meus da Unesp na época. E é um filme que hoje eu percebo, né, o quão relevante e pertinente ele é nos aspectos, de drama que ele traz. Porque na época eu gostei do filme, mas eu lembro que eu assim, tipo, não entendi muitas coisas, sabe? Que o filme abordou. E hoje, talvez fazendo psicologia, né? Isso tem um pouco a ver, eu consigo compreender mais profundamente o quão impactante é a construção dessa história a partir da composição cinematográfica mesmo, né? Dos elementos que o filme traz. Mas também das discussões de como os personagens eles se comportam dentro do filme. Então, primeiro, né, que eu pensei nesse filme como uma substituição na sua redação da alegoria da Caverna do Platão, certo? Porque é um filme que retrata, né, bem ou mal, exatamente uma composição dessa alegoria, num aspecto um pouco mais atualizado e até numa vertente um pouco mais sórdida, né, do que seria aí a Caverna do Platão na nossa realidade. Então, eu penso esse filme como uma substituição do repertório da Caverna do Platão. Por quê? Porque o quarto de Jack, ele simboliza exatamente esse processo, né, de libertação que o Jack vai sofrer, né, com o passar do filme, a partir da discussão do que é a realidade. Então, lá na Caverna do Platão, a gente tem exatamente, né, essa construção da historinha lá, de que eles vinham às sombras através do reflexo do fogo e que eles estavam ali acorrentados e que eles tinham medo de sair dessa caverna porque tinham medo do que estava lá fora, né? E não se arriscavam. É, não se arriscavam porque não queriam se arriscar, certo? Lá no quarto de Jack, a gente tem uma situação um pouco diferente. Não é que a mãe do Jack e ele não saem do quarto porque eles não querem, mas porque eles não podem, né? E até eles encontrarem, ela encontrar, né, a mãe, uma solução para eles saírem, eles estão aprisionados naquilo que se apresenta como realidade, certo? Então o filme, ele retrata dentro das cenas iniciais exatamente que a gente acredita naquela realidade que nos é apresentada, né? A gente não consegue conceber uma realidade diferente daquela que a gente vive. Então, por isso que é tão difícil, né? Questionar algumas coisas, questionar algumas pessoas, questionar algumas referências, porque muitas vezes essas não são referências que a gente tem. Então, o Jack e a mãe, eles vivem dentro desse quarto, criando uma realidade que é real, mas também não é. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui para vocês pensarem é exatamente isso, né? O que é a realidade? Tipo, a sua realidade é a realidade? Entende? Então, começar essa discussão pensando que a realidade ela é inconsistente, ela é impermanente, ela é muito solúvel, né? E que cada um vai apresentar uma perspectiva de realidade que vai ser, de certa forma, conflitante. Então, o que o Jack ele vivencia nas primeiras cenas ali do quarto é uma percepção de realidade, né? Uma percepção de que aquilo que ele tem
pode ser real e aquilo que ele não tem não é real. Não existe de fato. Ele só acredita naquilo que existe, naquilo que ele vê. E ele só sente falta daquilo que ele vê também. Porque aquilo que ele não vê não tem como ele sentir falta. Isso me faz até pensar um pouco sobre aquele ditado de que a ignorância é uma dádiva, né? Por que que será que a ignorância seria uma dádiva? Porque a ignorância limita a nossa realidade a apenas a realidade que nós estamos enxergando. E aí não faz com que a gente queira buscar uma nova realidade ou confrontar essa realidade que a gente vive, certo? Então a ignorância seria uma dádiva nesse sentido. Pro Jack, o que a mãe fez, né, durante os 5 anos que ela esteve em cativeiro junto com ele, né? O que a mãe fez por ele foi mantê-lo na ignorância. Mantê-lo na ignorância de que existe um mundo para além daquelas paredes. E isso salvou o Jack. Isso deu uma sensação de segurança para ele, deu uma sensação de conformismo, porque se a mãe tivesse contado a verdade para ele desde o início, de que existia, né, uma realidade para além daquelas paredes, o Jack ele iria entrar em conflito com ele mesmo, porque se tem uma coisa que as crianças têm, é uma curiosidade aguçada, né? Querer conhecer, desbravar o mundo, enfim. E ele não poderia fazer nada disso. Então, a mãe dele manteve ele na ignorância, e isso foi pertinente para a própria sobrevivência do Jack. Então, olha só que interessante, né? Às vezes, a gente se manter nessa ignorância é também se manter sobrevivendo, é também se manter vivo em relação a algumas coisas, né? O Platão, lá na alegoria que ele constrói, né, na República, do mito da caverna, vai revelar que o que está fora da caverna é um mundo melhor, né, um mundo mais enriquecido. Mas para as pessoas que estão dentro da caverna, que não conhecem aquela realidade, elas não precisam daquilo, porque se você não conhece, você não precisa, né? Então, transferindo isso para nossa argumentação, para os nossos temas, que a gente pode pensar, né? Que muitos temas de redação, muitos assuntos, por exemplo, assuntos polêmicos, eles são ignorados como uma forma de manutenção das próprias crenças, como manutenção da sua própria moral, da sua própria construção, da sua própria individualidade, da construção como pessoa, né? Então, da sua própria individualidade. Então, às vezes, não acreditar em algumas coisas te mantém fiel àquilo que você já acredita, e te manter fiel àquilo que você já acredita é se reconhecer. Tanto é que quando o Jack sai, né, do quarto, ele foge ali do plano de fuga que a mãe dele elaborou para ele, ele se despedaça, né? Ele se desconstrói, ele perde aquilo que ele sabia que era dele, porque ele perde a essência de quem ele era, já que ele passa a conhecer novas coisas e essas novas coisas passam a perturbá-lo de certa maneira. Quando a mãe dele conta para ele, né, dentro do quarto ainda, que existe uma realidade para além daquele quarto, a primeira coisa que ele faz é ignorar, contestar, é gritar e falar que não era aquilo, não é? Porque lembra que a gente acreditou não, lembra que a gente estudou o processo de dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva, ela tá nessa nossa rejeição com aquilo que se apresenta para nós de forma muito fora do que a gente esperava, né? Então, olha que interessante a gente pensar nesse movimento do filme, né? No primeiro momento, a mãe ter construído uma realidade para o Jack é o que mantém ele salvo, é o que mantém ele apropriado naquele contexto, né? Então ele sabe como ele tem que viver e reagir até quando chega o sequestrador da mãe, né? O velho Nick. E o que estupra ela constantemente, né? Então ela sofre de violência sexual constantemente. Ele não pode falar com ele, né? Ele não pode fazer exatamente nada. Então ele sabe como se adequar àquele ambiente, então mantém ele sobrevivente. Só que quando ele sai, todas aquelas certezas que ele tinha se desfazem, né?
Mas se desfazer dessas certezas é bom. Por que é bom? Porque isso vai fazer com que o Jack cresça de uma outra forma. Com que ele viva agora numa realidade que não é nova, mas é ampliada. E o filme, eu percebo que ele retrata bem esse movimento, porque enquanto no quarto tudo é muito pequeno, né? Tudo é muito abafado, assim, você fica com aquela sensação de claustrofobia, né? De tudo estar muito apertado. Quando eles se libertam, todos os outros cômodos são extremamente amplos, né? Tem muita luminosidade, são extremamente enriquecidos aí de espaço vazio, para demonstrar que o Jack não está numa outra realidade, mas ele está expandindo aquela realidade que ele tinha. Então, muitas vezes, né, nos temas de redação, é pedido para você discutir exatamente o posicionamento das pessoas frente às questões do mundo, né? Então, por exemplo, quanto à falta de informação pode limitar uma realidade, pode aprisionar as pessoas, não só numa caverna, mas num quarto, como forma de sobrevivência, mas até como forma de alienação e manipulação. A mãe do Jack, mesmo não sendo a intenção inicial dela, direta, né? Vamos colocar assim, ela manipula ele, né? Ela, ao construir uma realidade para ele que não é exatamente uma realidade amplificada, mas sim uma realidade limitada, ela tá manipulando aquela realidade para que ele se conforme, né? Então, para que ele se adeque e aí quando ele consegue fugir, por exemplo, a primeira reação que ele tem é uma paralisia frente aos variados estímulos. Então, eu até consigo pensar assim no tema que caiu da Unesp agora, né, no meio do ano, sobre o uso de celular na sala de aula, em relação ao quarto de Jack, porque eu fico pensando nisso, né? No quanto nós estamos nos paralisando em relação às nossas identidades, aos nossos gostos, aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente já conhece, aos nossos valores morais porque nós estamos expostos a muitos estímulos de várias formas e muitas dessas formas elas não se concretizam como a nossa realidade, aquilo que a gente já sabe, mas é uma realidade que precisa se moldar frente a nós. Então, na verdade, isso é uma forma de manipulação, né? Que se apresenta para nós. E o que eu acho legal da gente pensar, né? Uma coisa que faz falta ali pro Jack, e para a mãe dele, com certeza também, porque ela tinha vivido uma vida antes do cativeiro, né? É o processo de sociabilidade. O Aristóteles, né, ele tem uma frase: o homem é um ser social e se reconhece no olhar do outro. Então, o Jack e a mãe dele vivem em falta, né? Quando a gente se isola dentro de uma única realidade ou de uma única possibilidade de realidade, e a gente está falando aqui, por exemplo, de temas como o aborto, questões homoafetivas, né, transexuais, por exemplo. Então, quando a gente tenta negar esses assuntos, ou quando a gente se fecha a uma realidade de querer apenas julgar a realidade do outro, ou como o outro vive, o que a gente está fazendo, de certa forma, é tentando não reconhecer que, para além daquilo que eu acredito, existe alguma coisa que pode também me afirmar, que pode também me colocar numa outra posição de pensamento, né? Então, quando Aristóteles fala que o homem é um ser social, ele está dizendo que a gente aprende com as outras pessoas e a gente se constrói uma realidade mais amplificada quando a gente passa a entender o outro, a ouvir o outro e a conviver com o outro. Porque isso vai fazer com que a gente, na verdade, não é que entrar em contato com o outro é pertinente para que a gente aprenda mais coisas, mas ao entrar em contato com o outro, a gente questiona os nossos próprios comportamentos, as nossas próprias condutas. E aí a gente, ao questionar o que a gente já sabe,
faz com que a gente aprenda novas coisas e saiba automaticamente mais. Só que cada vez que a gente faz isso, é angustiante. Traz uma certa agonia. Por quê? Porque toda hora questionar aquilo que você já sabe é viver em completa incerteza. E a gente busca a gente tem, na verdade, um apego às certezas. A gente quer ter certeza das coisas, né? Porque a gente tem medo, receio, enfim. E acredito que a realidade ocidental, né, do individualismo, do capitalismo, afloram essa incerteza, essa insegurança em nós mesmos, até com um movimento de fragilização do próprio indivíduo para que ele seja mais fácil de ser manipulado, né? Então é pertinente que a gente pense nisso também quando a gente olha para o filme, porque o Jack e a mãe dele ah, sobreviveram a uma realidade que foi construída. E agora vão ter que sobreviver a uma realidade que eles não acreditam mais, né? A uma realidade ampliada. Então a mãe volta para o mundo que ela já tinha conhecido, mas o mundo está completamente diferente. Então isso faz com que ela, né, adoeça, ela tenta, inclusive, tirar a própria vida, né, no filme. Porque isso mexe com as crenças que ela tinha quando ela foi sequestrada, ou seja, com 17 anos. E o Jack tá conhecendo um mundo novo, né? Um mundo que ele não conhece, que até pouco tempo atrás ele achava que não existia, né? Que de fato não existia nada. Então ele vai precisar das outras pessoas para construir essa concepção de mundo. Tem um texto do Antônio Cândido que se chama O Direito à Literatura, né? Esse texto, ele tem 9 páginas, ele se encontra ele na internet, ele é super curtinho, super fácil de ser lido, mas o Antônio Cândido, ele vai comentar, né, nessa obra, o Direito à Literatura, o quanto é importante a fabulação, o quanto é importante a gente saber imaginar, né, e prever alguns cenários. Por quê? Porque ao imaginar e prever alguns cenários, a gente consegue lidar com as situações de uma forma melhor. E por que que ele está relacionando isso no direito à literatura, né? Porque o que a mãe do Jack faz com ele é exatamente criar historinhas constantes, né? Para que ele possa fabular, para que ele possa imaginar. Então, a televisão ajuda muito nisso, né? A televisão são as sombras lá do mito da caverna. Ajuda ele a imaginar, a pensar e a aguçar essa criatividade. Tanto é que chega uma hora que ele começa a personificar tudo que tá ao redor dele, né? Ele fala bom dia pro tapete, pro armário, enfim, né? Vai conversando ali com os objetos que estão ao redor. Porque ele precisa dessa confirmação de que o que tá ali na frente dele é o que ele reconhece e é essa a realidade. Então, por exemplo, o Jorge Amado fala isso também. Como é que eu posso descrever a praia se eu nunca fui à praia? Então, a partir do momento que alguém descreve a praia para mim, eu tenho essa capacidade de imaginar essa realidade, mesmo que eu ainda não tenha vivenciado ela, mesmo que eu não tenha podido, na prática, conceber isso como verdade, entende? Então, eu acredito muito que o Quarto de Jack, esse filme que a gente está discutindo aqui agora, ele dialoga com a nossa insuficiência enquanto sociedade de questionar algumas coisas, porque a gente está muito acostumado a acreditar num ponto de vista muito pronto, né? O ponto de vista é a metáfora do quarto, certo? Então existe um único ponto de vista, que é o quarto, né, em si. Esse ponto de vista ele precisa ser limitado, porque quanto mais limitado ele for, mais seguro eu me sinto. E a partir do momento que eu me sinto seguro, eu posso traduzir aquilo como verdade. Quando eu estou ignorando as outras facetas disso, né? Então eu não poderia imaginar a realidade como um quadrado, eu precisaria imaginá-la como um prisma, né? Algo nesse sentido. Porque um quadrado eu conheço todos os lados, mas do prisma não. Então isso vai fazer com que eu pense de maneiras variadas na própria realidade. Então, quando você for usar o quarto de Jack na redação, você pode pensar dessa maneira. Quando falta informação, então quando o seu argumento for falta de informação ou quando ele for alienação, é, o que que você está falando, né? Você está falando que essa realidade ela foi criada
exatamente para construir indivíduos que estejam conformados com aquilo que estão vivendo, ou com verdades prontas, sem questionamentos, ou com temas que precisam ser ignorados, né? E não debatidos para que você não entre em conflito com aquilo que você já sabe, com as suas próprias crenças, né? Não entre em conflito com você mesmo, com aquilo que você acredita e ou aquilo que você pensa. Então é pertinente que a gente relacione o quarto de Jack nesse sentido. Beleza? É isso então. Um beijo, vou deixar tudo escrito para vocês.